Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre geografia e vamos falar hoje sobre o Oriente Médio, certo? Qual a localização geográfica do Oriente Médio? Localizado no sudoeste da Ásia, o Oriente Médio é a ponte de ligação entre a Ásia, a Europa e a África. A região compreende 16 países, além da Palestina, que depende de negociações em curso para se tornar um Estado soberano. Então, olhando aqui o mapa, nós vamos ter aqui alguns países do Oriente Médio muito já conhecidos, né, como Turquia, a Síria, Israel, o Irã, a Arábia Saudita, né, o Afeganistão, né? Então, alguns países, né, que têm bastante conhecimento, vocês já ouviram falar, né, de questões de crises políticas, de guerras. Tem o Catar, não é, que vai ser sede de Copa, né? O Kuwait, né, da guerra, né, nos anos 90. Então, essa região, ela tem uma visão eurocêntrica. O que é uma visão eurocêntrica? Né? Quando você tinha a denominação feita a partir do ponto de vista de localização da Europa. A Europa considerada, no caso, pelos europeus, que são divulgadores da cultura, né, da questão da cartografia. Então, eles se colocaram no centro, né, do país. Então, aqueles que estavam mais a oriente, eles chamaram de Oriente Médio. Porque tinha o Oriente Próximo, né, que é essa região da Turquia, né, do Líbano, e tinha o Extremo Oriente, que é aqueles países mais ao sudeste, né, mesmo da Ásia, que é Japão, a China, a Coreia. Então, essa região que ficava ali nessa península, né, a península, ela foi chamada de Oriente Médio. Então, corresponde a esses países, né, que estão no mapa, e a gente vai ver um pouquinho deles aqui, um pouquinho mais à frente. Então, mas qual é o clima no Oriente Médio? O Oriente Médio, ele tem aí cerca de 5 climas diferentes. Essa região laranjada é o clima desértico, né? Pouca chuva, altas temperaturas, dificulta, né, o cultivo, né, a criação de gado, a fixação humana, né? Tem o semiárido, né, que é um pouco menos agressivo, mas também não é muito favorável. E aí o clima mediterrâneo, que é esse verde, né, que já é um clima que você vai ter uma oscilação maior, né, você já vai ter uma maior chuva, você já vai ter mais condições, né, de criação, de cultivo, de fixação humana, né? E os climas frio e frio de alta montanha, né, que são aqueles frios proporcionados pelas altas altitudes, né, do relevo, né? Então esses são basicamente os climas aí do Oriente Médio. Aqui o mapa físico do Oriente Médio, né? Vamos ter aqui, ó, aquela região onde estava ali roxinha, né? Que era o clima frio de montanha, né? Ali próximo do Pamir, no Hindu Kush, né? Que são aquelas montanhas. Então, nós temos o Planalto da Arábia, né? Que é ali na região central, né? Da península, né? Naquela área, chegando aí, as áreas mais escuras, elas chegam aí a mais de 4.000 metros, né? Então, as áreas em laranja, num tom de amarelo mais escuro, a 1.500 metros. E nós vamos ter as planícies, que são altitudes mais modestas, né? Ali na 200 metros de altitude. Então, ali você vai ter ali na região da Mesopotâmia, que é muito conhecida, né, das aulas de história, região entre rios, ali entre o Tigres e o Eufrates, né? Regiões, né, de baixas altitudes, onde vai ocorrer, né, o leito dos rios, né, Tigres e Eufrates, e que vai ser bem favorável, né, para o cultivo, para a agricultura, né, essas planícies. Então nós temos aí os desertos, os planaltos também, e as montanhas de altitude, né, que vão fazer com que seja mais difícil também a fixação humana, né, por conta do clima menos favorável. Então, e sobre a densidade demográfica? Né, com a população estimada para 2020, né, que era de 381 milhões de habitantes, o Oriente Médio concentra 4,9% da população mundial. O país mais populoso é o Irã, com 82 milhões de habitantes, e o menos populoso é o Chipre, com
com 1,2 milhão de habitantes, né? Então nós temos aí aquelas áreas mais escuras, né, vermelhas mais escuras, né, habitantes por quilômetros quadrados, de 50 a 100 habitantes por quilômetros quadrados, né? Ali vocês vão destaque ali no centro de Bagdá, né, o Iraque. Aí nas áreas laranja, de 25 a 50. Enquanto mais clara as cores, né, menor a densidade, né? Até as áreas desabitadas ali nos desertos, ali um pouco ali na região ali da Arábia Saudita, né? Ao norte do Iêmen. Essas regiões, né, por conta dos desertos, elas vão ter uma fixação humana não favorável, não vai ser favorável para a fixação humana, então vai ter uma pouca densidade, né? Então, lá em cima, no alto, no norte, né, vamos ter junto ao oceano, né, a maior fixação também, porque, claro, a gente depende muito, né, da questão do comércio, que é muito feito por rotas marítimas, então o litoral é bastante favorável, e nessa região aí do Iraque, ali próximo àquela região, né, da Mesopotâmia, né, por conta da presença dos rios, que vão favorecer a fixação humana, né. É um país aí que tem uma região que é bastante populosa, né. Os países, né, eles vão variar muito de tamanho, né. Eu acho que essa região ela tem mais ou menos cerca de 6,6 milhões e 844 mil metros quadrados, né. Então, 7 países ocupam, eles são praticamente correspondem a 93%, né, desse total, né, como a Arábia Saudita, né, o Afeganistão, o Irã, que são os países, a Turquia, que são os países maiores, né, e vamos ter países muito pequenos também, como o Bahrein, que tem 760 quilômetros quadrados, né, é um pouco maior que o município de Goiânia, em Goiás. Então, mas mesmo assim, alguns países eles vão ter uma densidade populacional muito grande, por exemplo, a Arábia Saudita ela tem uma grande extensão territorial, porém, tem muitos desertos, então ela vai ter grandes áreas, grandes vazios, né, demográficos. E alguns países também que pode ser menor, mas tem uma quantidade de população maior, né, porque facilita pela facilidade da fixação humana, né, em decorrência do clima, dos fatores físicos geográficos, né. Aqui a gente tem uma ideia da variação do clima na região, né. Nós temos aqui um clima, né, desértico, né, e onde você tem ali nos meses do ano, de janeiro a dezembro, muito pouca precipitação, né, e temperaturas assim que elas vão ser um tanto elevadas, chegando ali passando dos 30 graus ali nos meses de maio, junho, julho. E ao mesmo tempo nós vamos ter aqui um clima mais mediterrâneo, né, onde vamos ter grandes precipitações chegando quase a 200 milímetros ali em janeiro, aí vamos ter uma queda, aí a temperatura vai se elevar um pouco mais, também vai ter uma redução de pluviosidade ali em maio, junho, julho, agosto, mas depois no final do ano uma retomada, né, no mês de outubro, novembro, dezembro, né, as temperaturas voltam a cair um pouco e vai ter um pouco mais de precipitação. Então essas são as variações, né, entre os climas vista no climograma, né, a variação de chuva, da temperatura em decorrência da diversidade de climas no Oriente Médio. Agora vamos falar um pouco sobre população, a religião e línguas. Com exceção de Israel, onde a maioria da população segue o judaísmo, os povos do Oriente Médio professam predominantemente o islamismo, religião composta principalmente pelas seitas xiitas e sunitas, né? Então, aqui a gente tem uma foto, né, de uma sinagoga, né, lá em Jerusalém, e aqui também um culto muçulmano, né? Então são essas principais religiões que são predominantes nessa região do Oriente Médio, né? O dialeto, né, o árabe clássico, né, o arábico clássico, ele é muito praticado na questão do Corão, né, na religiosidade, mas assim pelos intelectuais, pelos professores, né, os diplomatas, né, os políticos, né, tem um idioma arábico mais moderno, mas a população geralmente ela fala mais em dialeto, né, vai ter cada uma característica, né,
né, alguma coisa que vai ser agregada, que vai ser modificada, causando até uma certa dificuldade na comunicação, né, entre povos de origem diferente, né? Mas basicamente é uma mistura, né, que vai predominar aí a questão do judaísmo e do islamismo, né? E o mundo árabe assim, é bastante extenso aí nessa região da península, né? O islamismo, né? É bastante extenso nessa península aí, nessa região do Oriente Médio. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da economia, né? A abundância de petróleo e a escassez de terras férteis e águas. Das reservas mundiais de petróleo conhecida, 48% se localizam no Oriente Médio. Entretanto, a região convive com escassez de água e com poucas áreas favoráveis à agricultura. Né? Já era de imaginar que por conta do clima muito seco, a gente viu ali, né, aquele clima deserto, altas temperaturas, baixos índices de chuvas, como é que vai plantar, né? Como é que vai criar, né, que se não tem água para o gado beber? Então, assim, naquela região onde a gente vai ter ali mais ao norte, onde a gente vai ter aquele clima mediterrâneo, vai predominar, sim, uma agricultura irrigada, ou até não irrigada, e agricultura e criação extrativa de gado, né? E nas áreas, né, de deserto, essas áreas amareladas, é a criação nômade, né, de gado. Quer dizer, você vai dificultar a fixação, porque não tem, né, grandes rios para se possa ocorrer, a exceção de alguns oásis, né? Mas aí você tem ali a parte laranja, ó, como tem bastante área dos desertos. Então isso dificulta não só a fixação humana, mas dificulta também, até por conta da criação, a falta de facilidade de ter uma criação, de ter uma agricultura, pela ausência de chuva, né, e de rios que estejam nessa região. Então aqui nós temos aqui, ó, um tipo de agricultura que é feita em Dubai, nos Emirados Árabes. Observe essa foto ali ao redor, como é deserto, né? E aí você usa toda uma inovação tecnológica para poder tirar um pouco de água, né, de recurso que você tem da terra, para poder fazer o cultivo das plantas. Mas você observa que é bem localizado, isso é bem um trabalho bem intensivo feito pelo homem, né? Porque você observa ao redor como é deserto, né? Pela natureza, os aspectos naturais, como é deserto a região ao entorno dessa plantação ainda. O caso dos rios Tigres e Eufrates. Os rios Tigres e Eufrates nascem no território turco, e daí eles correm em direção ao sudoeste e atravessam a Síria e o Iraque, formando neste a histórica e fértil planície da Mesopotâmia, que quer dizer terra entre dois rios. Então esse rio ele é muito importante, né, para a questão do desenvolvimento da região, porque ele traz nessa região dessa planície, naquela área mais baixa, ele se espalha, né, e oferece condições, né, que seja plantado, que tenha água apagada. Então por isso que vai ter muitos conflitos, né, nessa região, muito interessante em relação a esses rios, né? A gente conhece muito esses rios na aula de história, né, quando a gente vê aquelas primeiras civilizações sumérias, né, aquelas coisas que se originaram nessa região. Por quê? Porque era muito mais fácil você localizar-se nessa região por conta da presença desse rio. E aqui a gente vai ter, ó, que é água como um caso de conflito, né? Então você tinha a Turquia, de onde nasce ali o Tigres e Eufrates, ela queria fazer uma canalização dessa água, né? E ela controla a vazão do Tigres e Eufrates, né? Então, mas só que essa interferência da Turquia, ela vai prejudicar outros países, né? Então, há uma tensão muito grande, né, ali por questão em relação aos países vizinhos, por conta dessa interferência da Turquia, querendo fazer, né, essa canalização, né, esse tipo de transposição para atender a sua agricultura ali, seu desenvolvimento ali na sua região, né, mais ao sul. Então, nós temos também, né, esses países assim amarelo, que são países com projeto de dessalinização das águas do mar, né? Na falta de água de chuva, na falta de presença de rios importantes, você tirar água do mar, um processo que é bastante caro, né?
até aqui para o Brasil, né, se pensa em fazer, mas de você retirar a água, o sal da água do mar e utilizar na agricultura. E nós temos também nessa área verde ali, mais claro, a salinização do solo pela irrigação e a presença de alguns aquíferos, né, aquíferos fósseis. Então, essa questão do rio, da água, ela causa bastante conflito, né? Porque os países, numa região que não tem tanta disponibilidade de água, cada um que queira atender as suas necessidades e acabam gerando conflitos. Como a gente vai ver mais um mais a seguir, né? Que é esse entre Israel e Palestina, né? Que na guerra de 1967, né, que é a Guerra dos 6 Dias, entre árabes e israelenses, Israel ocupou parte da Síria, das colinas de Golã, que se localiza na fronteira entre os dois países. Então, o objetivo ali, né, no caso, também, que muito influencia essa presença de Israel, que ela ocupa até hoje, é em relação ao Rio Jordão, né, que você tem ali na presença desse rio nessa região, nas colinas de Golã. Então, também esse processo de você retirar, de fazer uma canalização para atender, né, o seu cultivo. Israel é bastante dependente, né? Tem países, né, que estão bastante dependentes, né, hoje da importação de cultivo, porque não tem condições de cultivar. Então, uma fonte de água que vá proporcionar que haja ali agricultura, que você possa produzir mais do seu próprio alimento, né, da criação de gado. Então, a questão da água ela é muito, muito, muito importante. A água vale ouro nessa região, né? Então, a Israel, ali em Palestina, tem essa questão, né, a questão em busca do Rio Jordão, por conta do controle, né, quem controla e fazer projetos de extensão, de canalização de água, mas quando você faz esses projetos, acaba interferindo ali na Síria, né, no Líbano e outros países que são vizinhos e que possam ter a vazão reduzida, né, do rio quando eles passam o seu território. Então eles não querem isso e acaba tendo muito conflito, né, e muita questão geopolítica envolvida. Agora vamos falar um pouquinho na questão do petróleo, né, que é o Golfo Pérsico, né? E o Golfo Pérsico ele é formado por um mar epicontinental, ou seja, um mar aberto alojado sobre a plataforma continental dos países banhados por suas águas. Pouco profundo, com cerca de 30 metros, comunica-se com o Golfo de Omã e com o Oceano Índico pelo Estreito de Hormuz. Ponto estratégico para o transporte de petróleo, esse estreito separa as terras dos Emirados Árabes Unidos e de Omã das terras do Irã. Então nós vamos ter aqui nessa região, uma região muito importante produtora de petróleo, países como a Arábia Saudita, o Kuwait, né? Então vamos ter ali, essa região, ela já foi palco de guerra nos inícios dos anos 90, justamente por conta, né, do controle de petróleo, o Iraque, com o Kuwait. Então, essa região ela é muito rica, né, na produção de petróleo, né, e esse golfo ele também tem uma questão estratégica, né, por onde vai ser escoado, através, né, daquele navio petroleiro, grande parte da produção. Né. Então essa é uma região também bastante importante do Oriente Médio. E sobre a reserva de petróleo, para você ter ideia, o Oriente Médio ele tem 48% das reservas, né, de petróleo do mundo. Então a América Latina ela tem 19%, né, com a Venezuela sendo grande produtora, né, a América do Norte 13%, com os Estados Unidos destaque, a Europa e a Ásia 10%, a África 7% e a Ásia e o Pacífico 3%. Então você vê, quase a área em laranja, 48%, como é importante, né, esse setor, algo tão estratégico, né, que é o petróleo, né, que é tão importante para a produção de combustível, né, como ele atinge vários setores, né, da cadeia produtiva, né, até as células plásticas, tem tantas coisas que são produzidas através do petróleo, e essa região no Oriente Médio ela concentra quase metade da produção, né, das reservas, né, de petróleo do mundo. Então, com grande parte das reservas mundiais de petróleo concentram-se no Golfo Pérsico, aí se localizam também os principais postos de escoamento do produto
e deles partem oleodutos e gasodutos que atravessam os desertos para chegar ao Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Então é como eu estava falando, né? Você tem aí, ó, aqueles pontinhos verdes, né? A refinaria de petróleo, né? Esses pontinhos, né, que são esses triângulos roxos, né, que são as reservas de petróleo, também as de gás em vermelho. Então tudo isso, todas essas áreas são onde tem reserva de petróleo, ali ó, junto naquela região, porque é uma região muito rica, né, que havia muito plâncton, né, muita matéria orgânica vegetal que foi soterrada, né, há muito tempo, bilhões de anos atrás, e deu origem, né, a dessas grandes fontes, nessas reservas. E hoje aí é uma grande área de produção, né, e aí você vai ter as petrolíferas, refinaria de petróleo e o escoamento também sendo feito por essa região estratégica, né? Então, até por isso, muitos desses países eles fazem hoje alianças com outros países com grande economia, como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos, a Arábia Saudita tem relações estreitas, né, com os Estados Unidos. E aí a Síria, né, como começa a ter um pouco mais de problemas geopolíticos com os Estados Unidos, aí vem a China e outros países, né, a Rússia, tentam se aproximar. Por quê? Porque esses países tentam garantir sempre uma relação amistosa com esses países, né, que são grandes produtores de petróleo, porque aí eles já conseguem negociar e um acesso, né, a esse recurso que é tão escasso. Então, há muito interesse geopolítico nessa região. Inclusive, isso gera muitas vezes conflitos, guerras, conflitos armados, intervenções, né, como foi feita muitas vezes pelos Estados Unidos, né, aí no Iraque, na região. Então, esse é um setor muito importante e que daí, né, hoje a gente está falando muito sobre a questão do combustível, né, a questão do petróleo, o custo da refinaria, quanto é que está sendo vendido o barril, e tudo isso repercute, né, que aumentou o preço, aumenta o preço do combustível, aumenta o preço da passagem, aumenta o preço nas termoelétricas, então tudo isso influencia a vida da gente, né? Então às vezes quando tem uma crise aí, repercute no mundo todo, então é importante a gente estar atento a esse tipo de informação, né? Então estudar, aprofunde um pouquinho mais, leia um pouco mais, vejam os livros, vejam os telejornais, tentem se inteirar um pouco mais sobre o tema, certo? Então, queridos alunos, nós falamos aqui um pouco sobre o Oriente Médio, né? Questão divisão política, a questão da religião, as línguas, né? A questão do problema, de conflitos em relação à água, ao petróleo, né? Então é uma região assim bastante interessante, bastante rica, né? Com grande diversidade cultural, com grande diversidade econômica, né? Em breve teremos uma Copa do Mundo sendo realizada nessa região, como outros eventos esportivos também, que tem graças a grandes investimentos que são provenientes até da riqueza do petróleo. Então a gente vai ouvir falar muito dessa região aí nos próximos anos. Então espero que vocês tenham gostado da aula, né, que tenham aproveitado, se aprofundem mais e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.